Bom, vamos então adiante. Olha só, a decisão do Supremo de restringir o foro privilegiado para deputados e senadores começou a gerar um efeito cascata. O ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, remeteu para a primeira instância da Paraíba uma ação penal contra o atual governador Ricardo Coutinho por supostos crimes praticados antes de assumir o cargo. Salomão disse ter aplicado o princípio da simetria. A iniciativa do ministro deve dar início a um movimento para tirar das cortes superiores processos contra outras autoridades. Um desses casos é o de Gustavo Ferraz, cujas digitais foram encontradas, nas notas lá encontradas no bunker do Gedel Vieira Lima. Ele pediu a Edson Fachin, do STF, para remeter o seu processo para a primeira instância. Segundo argumenta sua defesa, a única pessoa com o foro privilegiado, o deputado Lúcio Vieira Lima, é acusado de crimes sem relação com as suas funções de deputado. Começo com você, o Andreasa, e a análise sobre se há ou não aí uma relação com o mandato ficará por conta do Fachin, né? O que você achou dessa decisão do Supremo aí, do STJ? Como a decisão do Supremo Tribunal Federal da última quinta-feira é precária e certamente não clara, não transparente e deliberadamente, apesar da proposta de outros ministros, insistiu no recorte de que o que se decidia ali caberia exclusivamente para parlamentares federais, portanto senadores da República e deputados federais, nós nos encontramos agora numa situação em que o princípio da simetria e o provável ou possível efeito cascata dependerá de decisão exclusiva de juiz. Foi o caso do governador da Paraíba. Né? Não se pode falar em efeito cascata. Vai ter uma cascatinha aqui, outra ali. Um vai topar, outro não vai. Isso tudo pela precariedade do decidido. E vejam também o seguinte, como o mundo real se impõe. Como nem todo juiz de primeira instância é Sérgio Moro ou Marcelo Bretas, muitos réus gostarão de ir para a primeira instância, lá para o seu estado, onde com poder exercem algum controle regional, sem TV Justiça, sem que haja cobertura devida. Nem todo mundo está insatisfeito em ter o seu processo caindo, não se iludam a esse respeito. Tudo por causa da precariedade do que foi decidido e também da covardia do Congresso Federal, que se nega a tratar da questão. E aí, já que vamos falar de prerrogativa de foro ou de restrição à prerrogativa de foro, que a restrição seja para todos. Para todos aqueles 60 mil na República que tem algum tipo de prerrogativa de foro por função. Marcelo Madureira. Essa observação do Andreasa foi importantíssima, né? Para muitas pessoas, eu diria até a maioria, é muito interessante você cair para a primeira instância, né? Porque ali no seu curral eleitoral, ali onde os grandes coronéis cultivam ali seu eleitorado, seus votos, né, onde as relações entre o executivo, o legislativo e o judiciário são mais promíscuas, né, e são mais próximas e também estão mais distantes dos focos da vigilância da imprensa, né, do conjunto da sociedade, ali pode ser realmente uma forma de escape muito, muito mais eficiente do que você ficar na fila que não anda do Supremo Tribunal Federal, né, nos benefícios do foro privilegiado. E isso, esse efeito, essa consequência, que tem um efeito multiplicador enorme, né? No Brasil, esse Brasil inteiro, isso aí fica meio com muita dificuldade de você controlar, né? De você segurar. Então, essa observação aí é importantíssima do caso do Andreasa, né? Não é de todo mal, né, para aqueles que devem à justiça, que os seus processos caiam para a primeira instância, não. Tem que ficar muito atento a isso. Pera.
Pois é, a gente previu esse efeito aqui na semana passada, né? A gente disse que muitos adotariam isso como estratégia até para que os processos voltassem a algumas casas, recomeçassem, voltassem para a primeira instância, para que houvesse mais instâncias de recursos, etc, etc, etc. Mas eu ainda sou a favor de uma regra que seja geral para todo mundo, incluindo políticos e não políticos, restringindo o foro apenas aquelas questões que são relativas ao mandato. Eu acho que tem que haver uma uniformização desse entendimento para todos os cargos. O ministro Salomão do STJ já propôs que um caso do governador da Paraíba, que é anterior a ele ser governador, de quando ele era prefeito, deixe o STJ. Com isso, ele está pressionando o Supremo para que uniformize esse entendimento. Na sexta, depois que terminou o 3 em 1, consegui falar com o ministro Luiz Barroso. Ele disse que não caberia discutir isso naquela ação que era relativa a um ex-deputado que tinha virado prefeito. Então, isso seria extrapolar, mas que haverá um momento em que o Supremo vai discutir uma regra geral para esses casos. Eu acho que é o caso da OAB ou outra entidade qualquer suscitar essa discussão, que ela venha e que ela uniformize. Eu acho que tem de valer para todos os cargos com alguma prerrogativa de foro por prerrogativa de função. Então, tem de uniformizar o mais urgente possível para evitar discrepâncias. Quanto a decidir o que é ou não concernente ao mandato, eu concordo. Acho que isso vai dar uma grande dose de subjetividade e aí caberia ao Congresso depois reformar a Constituição e estabelecer isso com balizas mais claras. Quer falar alguma coisa do que disse o Barroso para a Vera, Andreasa? Eu quero, porque é muito engraçado, chega a ser cômico, ouvir o Barroso tratar dos limites para que um ministro, para que um juiz possa legislar. Né? Quer dizer, o sujeito relator de uma ação penal, essa a que a Vera fez referência, com toda a razão, evoca uma questão de ordem que é um instrumento limitado, claríssimo, né? Para ordenar o processo em questão, evoca uma questão de ordem para tratar de algo de monta constitucional, como que toca em vários artigos da Constituição, para discutir a prerrogativa de foro por função. É patético, é vergonhoso. Ao fazer isso, ele já acabou com qualquer limite. Tem feito isso com frequência o Roberto Barroso, mais do que qualquer um. É o maior legislador do Brasil, não tem um voto, mas é o maior legislador do Brasil. Não vou entrar no mérito, tá? Por favor, não estou entrando no mérito da questão. Já discutimos muito aqui. Fez a mesma coisa quando se julgava um habeas corpus, um caso concreto relativo a um caso de aborto no Rio de Janeiro, para legislar, para fazer avançar legislação dentro do Supremo. Aí, no caso, para aborto até 3 meses, e assim vai se fazendo, sem que a sociedade reclame. Muito pelo contrário, inclusive o jornalismo, de modo geral, no Brasil, vejo isso diariamente, inclusive ao tratar aquilo como um acontecimento histórico, é como se cobrasse ou legitimasse que o Supremo Tribunal Federal legislasse. Com o seguinte argumento, o Barroso chega a verbalizar isso. Como o legislativo não legisla, ou melhor, como o legislativo não legisla como eu gostaria, legislamos nós. E é aplaudido, o povo vibra. Foi a mesma coisa em relação ao financiamento. Como quando dinamitaram, sem reformar, o financiamento empresarial, que tinha muitos problemas, mas era o melhor modelo entre os existentes, entre os possíveis. Resultado qual é? Festa na sociedade, né? Uma maravilha. O resultado qual é? Financiamento privado acabado, a não ser via CPF. Paraíso para o crime organizado. Para quem anda com dinheiro vivo. Laranjal de CPFs. Além, evidentemente, do grosso, bizarro retrocesso de um financiamento público.